tempo, ou você tem a opção de fazer piruetas, fazer estrelinha, ter ousadia e se aventurar em cima dessa trave, que é a nossa vida de salvação. E por que eu estou dizendo isso? Daqui 2 domingos, nós vamos ter o retiro, e o próprio Jesus diz assim lá em Mateus: aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E a minha pergunta para você é: como você tem andado nessa trave da salvação? Você tem se arriscado? Você tem investido o seu tempo, as suas vocações, o seu dinheiro, os seus recursos na vida que é uma vida de santidade? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aonde está o seu coração? Aonde estão os teus olhos? Está somente para as coisas aqui terrenas, ou você está acumulando riquezas lá no céu? Como que está esse processo na sua vida? Essa semana é a última semana que nós temos para a inscrição. Encerram no próximo domingo, dia 21. Então não perca tempo. Venha ter comunhão com a gente. É um tempo gostoso lá no acampamento Betel. Crianças até 5 anos não pagam. E de 6 a 12, somente meia. Então aproveite, traga os seus filhos. Vão ter um tempo muito gostoso. E vamos conversar um pouquinho sobre isso. Aonde nós estamos acumulando as nossas riquezas? É aqui na terra? A gente tem se arriscado nessa vida de salvação que Deus nos concedeu quando nos chamou? E uma coisa para encerrar, pode subir já, pastor? E outra coisa é que quando a gente está em cima dessa trave, nada nem ninguém pode nos derrubar dela. Quem nos arrebatará das mãos do Altíssimo? Ninguém, nem poderes, nem potestades. Então é um convite para nos aventurarmos a fazer piruetas em ousadia ao Senhor. Amém? Como é que o visitante faz a inscrição? Isso. Se você é visitante, se você está na primeira vez aqui, se você não conhece, entre em contato na igreja, na secretaria da igreja, que eles vão ou te encaminhar um link para fazer a inscrição, ou eles vão encaminhar, se você tiver alguma dúvida, o meu contato ou o do Frank. Daí você pode tirar todas as suas dúvidas com a gente durante essa semana. Beleza? Amém. Obrigado, Tobias. Amém. Temos um grupo, gente, daqui. Eu tinha esquecido o nome do David. O David, ele tem ajudado para valer com a família também lá em Almirante. Glória a Deus pela vida dele. Bênção vocês. E tem um grupo que está lá desde o começo da igreja. Antes de começar a construção, eu queria muito que o seu Lauro também viesse. Hoje ele não está aí, o filho dele, Vinícius, está representando, né? Mas alguns estão desde o começo da igreja lá, passaram por turbulências e vitórias e estão lá. Quem são os irmãos que estão desde o começo? Por gentileza, fique em pé uma vez. Queria que vocês ficassem. Leandro, Ricardo, hoje tem aniversário, Deus te abençoe muito, a irmã aqui, Vinícius, ali os jovens, que bom. O Léo, você já, naquele tempo, tinha calça curta ainda, né? Ele é o líder do louvor, bênção. Temos uma diretoria agora, podem sentar-se. Então, essas pessoas estão desde o começo lá. Eles disseram, nós ficamos até o final, nada vai tirar. E agora é que o reino de Deus vai crescer lá. Que bom. Pastor Marcos, obrigado pelo teu ministério lá, o irmão tem levado com a esposa muito a sério lá. Mateus, nosso obreiro também com a Camila, estão fazendo um trabalho muito bonito. A primeira vez que eu fui lá, eu acho que tinha uns 7 ou 8 jovens, agora ultimamente já vi 14, já praticamente dobrou. Então o reino de Deus está crescendo, né? Amém? Qual a melhor coisa que Deus tem aqui na terra? Que silêncio. Qual a melhor coisa? A gente, certo? É a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus. Igreja não templo. Esse templo aqui não é sagrado. Lá em Almirante Tamandaré, aquela igreja não é sagrada. Objetos não são sagrados. Lugares não são sagrados. Nós somos sagrados. Amém? Você é sagrado, você é a pedra viva, você é um povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu queria falar hoje exatamente sobre 3 ministérios da igreja do Senhor Jesus. Em algum você vai se encaixar se você é filho de Deus, ou talvez nos 3. Quais são esses 3 ministérios? O primeiro, o ministério ao Senhor, na vertical, com Deus. O segundo ministério, na horizontal, aos santos.
E em terceiro lugar, o ministério ao mundo, aos perdidos, evangelismo. E eu queria que você prestasse atenção, se você aguentar até o final, vai ter muito almoço, então com certeza não precisa sair antes, e queremos ter comunhão ao redor, pastor Udo depois vai anunciar mais sobre isso, então fique até o final se você conseguir ficar no culto. Nós somos um só corpo, mãe e filha lá. Então, o contato com o pastor Marcos, pastor Udo, que é o coordenador da igreja local, existe essa afinidade, conversa, somos um só corpo. Jesus tem uma igreja só, que é a igreja dele. E sobre esses 3 ministérios, então, ministério ao Senhor é na vertical. Nós temos irmãos aqui da oração, da intercessão. Nós temos o pastor Celso que chega para mim, pastor, estou orando por você todo dia. Amanhã você vai pregar, eu estou orando. Gente, você sabe como isso dá força? Como isso espanta o diabo quando tem pessoas intercedendo por nós? Então nós temos uma igreja aqui que ora, que louva, que adora. Uma igreja que pode dizer: venha, como Jesus diz, o teu reino. Se quer que o reino de Deus chegue totalmente? Amém. João Batista disse: o reino de Deus, se arrependam, está chegando. Jesus diz: chegou. Mas hoje em dia, você acha que o reino de Deus já está totalmente? Então a resposta para isso é: já, mas ainda não. Deus já está aqui, Deus está atuando, mas ainda não é o completo. Vai vir muito mais bênçãos. E abrindo parênteses, orem pelo nosso Brasil, ou pelo mundo. É possível que ontem tenha sido o início de uma terceira guerra, né? Essa história, Israel com o Irã, e o Irã tem seus aliados, Israel tem seu aliado, e assim vai. A gente não sabe o que pode acontecer. Eu me senti responsável de orar mais, em especial pela nossa nação. Nós não corremos tanto perigo aqui, mas orar pelo Brasil, pela saúde do Brasil. E o Brasil deve estar melhor porque a igreja do Senhor Jesus está no Brasil. Amém? Nós somos responsáveis. Eu queria usar um texto ao Senhor. Nós temos tido muitas vezes costume de orar, pedir, pedir, pedir. Eu quero ler um trecho na Bíblia onde fala muito mais sobre adoração, exaltação. Queridos, quando eu adoro a Deus, né, obrigado pelo louvor, equipe, que bênção. Quando eu adoro a Deus, gente, não tem inferno que vence. Quando às vezes a gente pede, a gente vê que Deus não atendeu como nós queríamos, a gente se frustra, mas o louvor pelo que Deus faz, e a adoração pelo que Deus é, a sua majestade e grandeza, é incrível. Eu queria ler com vocês alguns versículos, Apocalipse, se você tem a sua Bíblia, capítulo 4. Muitas coisas a gente não entende do Apocalipse, eu vou ler algumas coisas, mas como diz o pastor Luiz Saião, você gosta de filmes de efeitos especiais? A Bíblia tem muito mais, Apocalipse, é muito efeito especial, né? Mas a gente tem coisas que a gente entende. Apocalipse 4, olha quando diz o versículo 1, então, lá no ano 92, mais ou menos depois de Cristo, João, bem idoso, já aquele discípulo que se inclinava diante de Jesus, no capítulo 4, Deus falou para ele: eu olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Olha que coisa linda. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo assim: suba para cá, que eu vou te mostrar coisas. Suba. O apóstolo Paulo diz que ele chegou até o terceiro céu, ele viu coisas inefáveis, que ele não conseguia falar em palavras, tão forte a presença de Deus. E esse João ouviu essas palavras: suba. Talvez nós devamos subir um pouco mais, para ver o que Deus tem. Mas daí eu quero no capítulo 5, por gentileza, versículo 1, agora o que ele viu? Capítulo 5, versículo 1. Então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados, selado de 7 selos. O que tinha isso? Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper esse livro, de abrir esse livro? Não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro sequer olhar para ele. João diz: eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me diz: não chore.
Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro com os selos. Quem é ele? Jesus. Podem retornar forte, gente. Depois eu vi um cordeiro que parecia estar morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, João olhando ali em cima, para nós hoje pode ser muito esquisito, como é que ele viu essa pessoa, mas é muito figurado. Eu estava pensando, imagina se o apóstolo João viu um avião, como é que ele ia explicar isso, né? Há 2000 anos, né? Talvez Deus já deu para ele algumas coisas para ver. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, no trono Deus, do lado direito seu Filho. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, 24 anciãos, né, os 12 do Antigo Testamento, os 12 do Novo, os apóstolos, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, essa expressão que eu quero para vocês, cheias de incenso. Esse incenso são o quê? As orações dos santos, dos filhos de Deus. As nossas orações, queridos irmãos, estão sendo guardadas. Nossas orações, quando você ora, elas estão lá, e vai, capítulo 8, 4 diz novamente, as intercessões, as orações assim, subindo, aquele cheiro suave, toda oração que realmente venha de Deus, está sendo guardada. Se imagina você um dia ter batalhado pela conversão de alguém, essa pessoa se converteu, essas orações estão ali. Quando eu peço, Deus me dá, eu acho que essas, não, também não. Mas as orações verdadeiras, sinceras, que Deus ama atender, elas estão sendo guardadas. As orações dos santos. Mas depois, como é que é a oração deles? Eu quero ler ainda, daí no próximo versículo 9, e eles cantavam um novo cântico. Como é que é esse cântico? Tu és digno, foi com essas palavras que Mateus começou aqui hoje, né, o louvor, de receber o livro, abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo, nação. Nós, tu os constituíste reino e sacerdotes. Olha que privilégio para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. E olha que João viu, eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de anjos. Qual foi a maior concentração aqui dessa marcha para Jesus no Brasil, em São Paulo? Talvez 2 milhões, 3, aqueles milhões e milhões de anjos. Depois eu vi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e o que neles há que diziam: ao que está sentado no trono, é o Papai, e ao Cordeiro que está à sua direita, sejam louvor, honra, glória e poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram a Deus. Queridos, essas são orações que Deus quer, que você o exalte. Eu estou treinando isso na minha vida. Sabem, eu fiz uma oração assim. Deus, leva-me a áreas do teu coração que eu ainda não conheço. Deus, leva-me a áreas do teu coração. Eu quero ter intimidade contigo. 10, 15 minutos de oração, queridos, pode ser bom, mas é muito pouco. Alguém uma vez disse: o pastor que ora menos de 2 horas é um preguiçoso. Gente, quantas vezes já me peguei nessa preguiça? Então, ficar horas. E quando a gente vai tirando as coisas que estão incomodando no nosso dia a dia, pensamentos, finanças, viagem, passeios, trabalho, de repente largar tudo e Deus, leva-me a áreas do teu coração para eu ter intimidade contigo. Essa oração que a igreja pode fazer, de exaltação a Deus, louvor a Deus, e conhecê-lo muito mais, conhecer muito mais a Deus. Então, igreja, sejamos uma igreja de oração. Eu vejo que aqui tanta gente ora, em Almirante começou, né, pastor, agora um grupo de oração também, então, isso é importantíssimo, igreja que ora, que leva ao céu os pedidos, mas também intercessão, adoração, louvor. Segundo, o ministério aos santos.
Um ministério dentro da igreja. Qual igreja no Novo Testamento que você acha exemplar? Qual igreja que você diz, puxa, essa igreja é uma referência para mim? Qual que você gosta? Qual era a primeira igreja? Onde? No Novo Testamento. Jerusalém. Era a primeira. Tremendo o que Deus fez lá. Eram 120, 3 mil batizandos, depois fala em 5 mil, depois legião. Cresceu incrivelmente. Mais tarde teve a igreja de Antioquia, que enviou, não os menos da igreja, enviou Paulo, Barnabé, que igreja também. Houve Bereia, uma igreja que consultava a Bíblia, será que é isso mesmo? Houve uma igreja de Éfeso, aos Efésios, e eu amo essa igreja. Meu irmão vai semana que vem para lá, para a Turquia, na Ásia Menor, e ver essa igreja de Éfeso e outros lugares, dá uma santa inveja, né? Paulo, em Atos 19, chega lá e diz, puxa, vocês já foram batizados? Mas no Espírito Santo? A gente nem sabe que existe um Espírito Santo. Mas em nome de quem vocês foram batizados? João Batista. Então, recebam mais de Deus. Aquela igreja ficou cheia da presença de Deus. E Paulo amou essa igreja. Paulo ficou 3 anos na igreja de Éfeso. Ele amou aquela igreja. E quando ele sai daquela igreja, ele já tinha escrito a igreja aos Efésios, que carta linda, né? Se vocês lerem, Gálatas é mais dura, chega a Efésios, uma igreja fantástica. Vocês lerem essa carta aos Efésios, fala sobre igreja, unidade, salvação, batalha espiritual, dons, tanta coisa. Mas essa igreja continua. O seu pastor era Timóteo, olha que dupla, hein? Paulo e Timóteo, o filho na fé de Paulo. Mas chega lá no ano de 92, esse mesmo João no Apocalipse, se você quer abrir a sua palavra, em Apocalipse capítulo 2, eu quero sugerir você, se você usa muito celular, a Bíblia, tudo bem, mas eu quero sugerir, usa também uma Bíblia de papel, é muito bom, né, irmã? Use também, é muito bom você anotar, deixar bênçãos. Olhem agora, no ano de 92, esse mesmo apóstolo João, lá numa ilha de Patmos, ele recebe uma visão sobre essa igreja de Éfeso, 40 anos depois. Como é que ela estava? Capítulo 2, versículo 1, e diz o seguinte, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candeeiros, quer dizer, de 7 luzeiros, né, de ouro. Olha as coisas bonitas aí na de Éfeso. Eu conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho duro, a tua perseverança, sei que você não pode tolerar gente ruim, você pôs à prova aqueles que se dizem ser apóstolos, mas nem são falsos, você viu isso? Você descobriu que eles eram impostores, você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, não tem desfalecido. Gente, que igreja! E aí vem um pecado da igreja. Tenho, porém, contra você, versículo 4, uma coisa, você abandonou o teu primeiro amor. Vocês ainda vão para a igreja, ainda leem, colaboram financeiramente, estão lá, mas perderam aquele primeiro amor. Vocês que estão casados há muito tempo, como é que está? Quando eu comecei, a minha amada Traude lá, quando eu comecei a namorar a Traude, tinha que pegar 3, não tinha carro, né? Tinha que pegar 3 ônibus, vocês acham que isso era muito para mim? Apaixonado por aquela menina lá, né? Mas, de repente, com o tempo, veio uma rotina e parece que tudo é meio normal, a gente entra numa certa rotina e por vezes, irritações. E, de repente, a gente, puxa, cadê aquele meu primeiro amor? Mas, graças a Deus, hoje amo, eu diria, mais do que nunca, minha amada. Voltou o primeiro amor. E também para Deus. Tenho, porém, contra ti que perdeste o primeiro amor. E se você dizer, eu na igreja perdi o amor, eu me decepcionei, eu me frustrei. Gente, o que tem de gente sofrida na igreja que se decepcionaram,
Espero que não seja aqui. Se for aqui, venham falar com a gente. E se for eu, venham falar comigo. A gente quer acertar. Tenha contra você que você perdeu o seu primeiro amor. Qual é o maior mandamento que Deus deu para as pessoas? Em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, amar ao próximo. Meu próximo. Quem desobedece ou quebra o mandamento, isso é o quê? É pecado, não é? Então, oremos a Deus. Deus, dá-me amor ao meu próximo. A Bíblia diz, abençoa aqueles que te perseguem. Abençoa aqueles que te caluniam. Abençoe as pessoas. Esse é o segundo mandamento. Agora tem uma questão bem interessante. Romanos 14, por gentileza, se você tem a Bíblia, senão você pode olhar lá também. Uma questão bem interessante de igreja, sobre como agir com seu irmão. Eu quero dizer, queridos, que amar não é a mesma coisa que gostar, né? Tem gente que realmente não é, que é chata na igreja, ou que não é atraente, ou que não é simpática. Então, amar, eu tenho que amar, não significa gostar tanto, mas pela fé, eu vou receber esse irmão, essa irmã, com um abraço, com amor, orar por ela, né? Olhem agora, por gentileza, uma vez em Romanos capítulo 14, isso aqui pode ser uma bênção para a tua vida, capítulo 14, versículo 15, o que é amar o próximo aqui? Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, Paulo está falando daqueles que são mais fracos na fé, aqui eu diria, ou que você bebe, ou uma cerveja, um vinho, você já não está agindo por amor, é para a gente amar o próximo. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Isso é amar ao próximo. Se eu dizer, pastor, eu gosto de tomar o meu vinho, não vou dizer nada contra, também já tomei. Mas se tiver qualquer pessoa ali perto, que você sabe que tem muito problema com isso, não faça isso por quem Jesus Cristo morreu. Qualquer pessoa, se você sabe, se você tomar algum álcool, essa pessoa pode ter recaída e já vai para a droga. Eu sei um dia, um primo meu, ele ficou meio ano totalmente abstêmico. E depois ele viu numa festa da igreja, pessoas estavam tomando, disse, tomar um pouco não faz mal. No próximo dia ele estava na droga, e foi fundo, triste, né? Então, se alguém se ofende com você, ou de você diz, eu gosto daquela, eu acho horrível, daquela linguiça de sangue, você come? No Novo Testamento diz que não é para comer sangue, né? Alguns dizem, mas churrasco cheio de sangue também, né? Não quero julgar aqui, mas se teu irmão te ofende com alguma prática tua, a Bíblia diz, evite judiar ou afastar aquele por quem Cristo morreu. Ame o teu próximo. Ame o teu próximo. Continuando mais um pouco. Esse era um trecho que me ficou importante assim. Jesus contou uma parábola, essa é muito importante. Não vou ler tudo, mas em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 11, olhem aqui, alguns talvez vão até ficar meio chateado comigo. Lucas capítulo 19, lá diz, Jesus conta uma parábola de um homem nobre, que foi longe para outra cidade, ele ia conquistar cidades. E enquanto isso ele deixou os funcionários, seus servos, deu dinheiro, minas, 10 minas para um, que daria 3 meses de salário, 5 minas para outro, e 1 mina para o terceiro. A quantia não é o que interessa aqui. E este homem foi, e depois de um tempo ele voltou e disse para esse homem, cadê? O que você fez com o meu dinheiro? Eu conquistei outros 10, que bonito, está aqui, ó. Amém, que bonito, você vai conquistar 10, sobre 10 aldeias, cidades você vai reger. Ao que ganhou 5, ele diz, o que você fez com as 5? Eu trabalhei, estão aqui outras 5, estão aqui. Ai, que bonito.
E ao que ele deu um, não é que um vale menos, queridos, nada que vale menos, assim, no sentido de Deus deu alguns dons maiores para uns do que outros, mas ao que ele deu um, esse homem disse, olha, eu sei que tu és duro, eu enterrei, ou eu coloquei num pano lá, não quero mais. Eu sei que tu és duro, você quer colher onde você nem semeou, homem. E aí este homem deu essa resposta seguinte, por que você fez isso? Por que você não colocou o dinheiro no banco para dar juros? E aí eu pergunto, o que é banco hoje em dia? Se você cristão tem um ministério na igreja, e você está num momento difícil, ou você está desanimado, você não quer trabalhar, mas eu tenho para você, isso não é função, é cargo, não é ministério, não é serviço, é um cargo. Eu não largo. Eu diria, se você não está fazendo bem feito a obra de Deus, coloque no banco e vá para o banco. Fica o tempo no banco. Tem pessoas que por vezes têm uma função, mas eles não estão bem. 54 anos que eu prego a palavra de Deus. Houve um tempo que eu não estava mais animado, e nem com a vida tão santa na presença de Deus. Eu deixei por um tempo, fui para o banco, não pastoreei uma igreja. E sabe, isso é bom. E a Traude estava lá junto comigo. E depois de um tempo de novo, agora nós podemos de novo trabalhar no reino de Deus, abrindo igreja, trabalhando. Então, querido, olhe seriamente essa parábola. Se você tem uma missão na igreja, você diz, esse cargo eu não deixo. Mas você sabe que aquele irmão podia fazer bem melhor, que você está num momento difícil, entrega, seja honesto. Só tenha cobertura. Tenha uma pessoa para você dizer, olha, eu vou precisar de uma pessoa que me oriente, que seja a minha cobertura. Terceiro ministério é o mundo, é o que eu gosto, ministério de evangelismo. Eu me sinto em casa evangelizando. Meu irmão, minha irmã, você sabe o preço? A gente canta aquela música, nunca saberei o preço. A gente, em certo sentido, sabe, custou o sangue de Jesus, custou a vida de Jesus, custou muito caro Jesus te salvar. Agora eu quero dizer mais uma verdade, você sabe que a pessoa que não tem o Senhor Jesus vai para o inferno? Que dureza! A pessoa que me levou para Jesus fez aniversário, 80 anos, sexta-feira, mas eu mandei uma mensagem tão bonita. Esse meu tio, em 68, eu era adolescente, Rodolfo, você precisa de Jesus. Ele estava estudando em Minas, eu já contei isso tantas vezes, mas isso fica em mim. Aí eu mandei os parabéns, ele ficou tão feliz, 80 anos. Ele me evangelizou, eu não consegui me converter. Ele me levou para a praia, ele disse, Rodolfo, não quer ir comigo para a praia? Imagine isso, em 68, ir para Matinhos era um luxo, né? Aí eu fui com ele. Rodolfo, o salário do pecado é a morte, você precisa de Jesus. Nada. Depois de um tempo, ele disse, Rodolfo, não quer ir comigo? Lá em Minas Gerais, eu estudo em Peniel, na escola bíblica, não quer ir comigo lá? Nossa, como eu quero viajar. Converteu outra história. Ele insistiu, ele usou estratégia para me levar para Jesus. Eu fui para Peniel. E ali, nós sentamos uma noite, e ele falou para mim de Jesus. Falou. Talvez fiquei horas sentado, angustiado, sabia que eu tinha que me converter, até eu gritar e me render a Jesus. Minha vida mudou de um dia para outro. Uma semana depois eu comecei a ler tanto a Bíblia, comecei a sublinhar. Eu tenho aquela Bíblia até hoje, de 68, sublinhada. Lá em casa, sabe, o que aconteceu com esse Rodolfo, né? A sociedade, o João Werner, não sei se ele está aí, ele falou, mas o que aconteceu com esse Rodolfo, né? Porque eu era ruim, muito ruim, perdidão mesmo. Esse dia, na frente da igreja, tinha um senhor do Canadá, com a esposa, disse, camarada, eu bati em você, eu quero te pedir perdão, uns 60 anos, sei lá quanto depois quase. Tá, tudo bem, né? Quanta coisa errada eu fiz. Mas ele teve a estratégia certa de insistir. Então eu quero dizer para você, se você quer levar alguém para o Senhor Jesus, olha para aquela pessoa e diz, Jesus, dá-me o teu olhar, quero ver aquela pessoa como tu a vês.
para levar a pessoa para Jesus. Você tem alguém na família, você tem alguém que se Jesus vier hoje, ela vai ficar, ore por ela. Uma estratégia boa também, se você estiver andando na rua, você viu uma pessoa assim, talvez você diga, poxa, que homem bonito, que mulher bonita, tal, chegar e dizer, te abençoa com salvação, ou passar por uma casa, assim, Deus, eu não sei quem está nessa casa, está vendo briga, abençoa este lar. Eu creio que são orações que Deus vai amar. De a gente, ao invés de tua cabeça só estar pensando em coisas terrenas, você começar a pensar nas coisas celestiais. Evangelizar. Deus quer evangelismo de cada um de nós. Leve essas boas novas. A palavra de Deus tem versículos tão lindos. Vou só mencionar alguns. Provérbios 24:11 diz, livra aqueles que estão sendo levados para a morte, que estão sendo mortos. Livra uma ou duas, o quantos você puder. Isaías 52:7, quão formosos são os pés dos que anunciam sobre os montes. Quem viu Almirante Tamandaré cheio de monte, né? Como é que era a música, pastor? Que aquele que fez a música Suba e Desça o Morro era de Almirante Tamandaré, né? Porque são formosos são os pés do que anuncia a palavra de Deus. Faça isso. No livro de Judas, o penúltimo livro, versículo 22 e 23, diz, tenham compaixão de alguns, salvem arrebatando-os do fogo, arranque do fogo. E evangelizar, queridos, não deixa ressaca. Quando você às vezes está cansado, quando eu venho, por vezes vou de quinta a domingo em Almirante, venho depois do almoço, cansado, mas hoje à noite ainda ir lá no centro, o Jackson vai tanto comigo. Sabe, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus resultados. Amém? Na hora é cansativo, mas eu nunca voltei cansado. Nunca voltei cansado de evangelismo. É um momento prazeroso. Você, puxa, falei de Jesus para aquela pessoa, eu levei esperança para aquela pessoa me olhou com aqueles olhos de socorro. Fui outro dia com um grupo também, nós fomos, eu tenho contado essa história, né? Um senhor, eu sou ateu, não quero mensageiro e tal, não recebo, vai lá e tal. E ele precisava de amor. Eu sou ateu e tal, uma hora. Mas o nosso pessoal começou a mostrar tanto carinho por ele. Uma hora quando eu disse, eu posso te dar um abraço de pai? Aquele homem me agarrou e começou a gritar, Jesus, Jesus, Deus. Simples abraço. E assim, várias experiências que meu grupo de evangelismo tem tido lá. O pastor Udo diz, nem que não venham para a nossa igreja, mas nós estamos crescendo, porque nós estamos levando esperança. E a gente diz, vai para uma igreja mais próxima da sua casa, mas procure um corpo de Cristo. E temos tido tantos resultados bons que na eternidade vão se mostrar. Aqui na terra talvez não. Quando você se converte, ou alguém se converte, ela muda de cidadania. Ela recebe um passaporte celestial. Da embaixada do novo rei, o rei Jesus. Isso é glorioso, queridos, a conversão de alguém. Isso é maravilhoso. Eu quero chegar à conclusão. O Tobias falando sobre vocacionado, chamado. Eu olhei no original essa palavra, vocacionado, sabe o que diz? Convite para um banquete. Servir a Deus é uma alegria. Tem momentos difíceis, mas Deus está convidando para você ter comunhão, banquete com Ele e com pessoas. Qual é teu ministério mais? Na oração, temos irmã Aparecida, outros que oram tanto, isso é lindo. Teu ministério é mais na igreja, ser benção, fazer discipulado. Ou teu ministério é ir lá onde os perdidos estão. Obedeça às ordens do Senhor Jesus. Seja um cristão radical. Tenha paixão pelos perdidos. Jesus tinha tanta paixão. A Bíblia diz que ele olhava assim, pessoas que não tinham esperança. A seara é grande, os obreiros são poucos. Aqui na igreja tem muito. Eu esqueci de avisar, a gente falar em igreja. Tinha um carro AX Celta com luz ligada. Se você não quer perder, o pastor Udo me disse, eu esqueci. Se você não quer sair do culto, tem 400 pessoas para empurrar depois. Não se preocupe, tá? Foi mal, eu esqueci de avisar isso. Então, é um prazer servir a Jesus.
A equipe de louvor, por gentileza, pode subir aqui. Eu quero dar uma ilustração para vocês, que me pegou tanto. Terminando. Ao longo da minha existência, eu tive 2 vidas. E a segunda vida começou quando eu me dei conta que eu só tenho uma vida. E essa eu quero servir a Deus. Você só tem uma vida, só essa. Busque a Deus. Para mim, o tempo que eu perdi, gente, como eu me arrependo. Se eu pudesse voltar a servir muito mais a Deus. Decida você servir a Deus. Seja na oração mais intensa. Seja com o próximo, pastor, o que eu posso fazer aqui na igreja? E você vai ser encaminhado. Ou lá em Almirante também, queridos. Ou então os perdidos. Você pode dar folhetos, ir lá onde os perdidos estão. Que Deus abençoe a igreja. Ao redor da mesa, faça do dia 14 de abril um tempo de reflexão de Deus. Eu preciso. Fique sozinho, se quiser nesse momento fechar os olhos antes deles cantarem. E que o Espírito Santo revele. Aquele dia 14, lá antes do almoço, Deus falou comigo. Ele me disse para eu servir mais a Ele. Parar de criticar. Parar de dizer não. E dizer sim para Deus. Umas pessoas tão atarefadas. E outras estão com tão pouca atividade no reino de Deus. Pai, toca em corações nesse dia 14. Todos só temos uma vida. Louvado sejas tu. Amém, Senhor. Glória a Deus. Cantemos a última canção, da entrega a palavra ao pastor Udo. Amém. Como foi dito hoje na mensagem, só existe um